Gilão FM 94.8 e 98.4. Tavira. Hoje é aquele dia da semana em que temos um Pela Sua Rica Saúde. Colaboração dos profissionais do Centro de Saúde de Tavira com a Rádio Gilão. E hoje contamos com a colaboração muito especial do fisioterapeuta Nuno Ribeiro, que está connosco. Bem-vindo, Nuno! Obrigado. Não é que já há algum tempo que não falávamos. É verdade. E temos sempre assuntos tão importantes, não é? Temos. E esta semana não será exceção. E esta semana vamos aqui abordar uma coisa muito, mas muito oportuna. Sempre. Olha, quando falamos de Algarve, podemos falar de todos os meses do ano, apesar de prevalência recair sobre os dias mais quentes e sobre o tempo de férias, que as pessoas às vezes escuram um bocadinho. Então, apresente lá a proposta hoje, Nuno. A proposta hoje é um tema bastante importante, embora seja dramática, alerto já para os nossos ouvintes, mas que é um tema que nós temos que abordar face à delicadeza do tema. Porque acontece, não podemos fechar os olhos a estas realidades, e estamos a falar de situações de afogamento infantil, que é absolutamente dramático. O abordarmos aqui é mesmo prevenção, não queremos que aconteçam... Exatamente, ou seja, a ideia é essa, como a Ana acabou de dizer, prevenir. Toda a atenção é pouca, nós sabemos, e isto está descrito, que boa parte, por exemplo, dos afogamentos com crianças, acontece precisamente quando os pais chegam de férias, chegam a uma casa, um hotel, enfim, mas estamos a falar, por exemplo, num aluguer de uma casa que tem piscina. Os alojamentos locais, quando for local também, em que naturalmente as pessoas chegam e naquele lufa-lufa de descarregar o carro, de levar as coisas para casa, conhecer as instalações. Ora, já sabe que pode haver ali uns instantes, isto por vezes acontece, em que uma criança autenticamente corre e deixa de estar sob a visão de um adulto, e por vezes já sabemos como é que é as crianças, atração pela água, e se esse alojamento tiver uma piscina, pode haver aqui por vezes histórias dramáticas de crianças que, precisamente quando as famílias estão a chegar a férias e naqueles instantes de grande agitação, de chegada a uma casa, a um alojamento, se perde a criança de vista por uns instantes, e por vezes é dramático, porque a criança corre para a piscina, e a morte por afogamento é rápida e é silenciosa, é um drama. Eu deixaria aqui 4 dicas, 4 pontos que me parecem que são essenciais para procurarmos prevenir estas ocorrências e estas situações dramáticas. Uma delas, que eu penso que é muito importante, e se nós virmos, por exemplo, Tavira, e já todas as cidades do Algarve têm piscina, então eu penso que é importante que todos os pais tenham consciência, e que é importante que os seus filhos, as suas crianças, comecem desde cedo as aulas de preparação para aprenderem a nadar, não é? Aquilo que eles chamam de preparação ou de habituação ao meio aquático. Isso. Que já se começa a fazer já se fazem com bebés. Exatamente. E isso é muito importante. É muito importante precisamente porque permite à criança rapidamente começar a desenvolver a sua mobilidade, a sua destreza dentro da água, até porque eles vêm dentro de um meio aquático, da barriga da mãe, não é? Todos nós, e depois perdemos se não praticamos, não é? Exatamente, e então é quase como um bebê voltar para estas aulas, por exemplo, ao começar estas aulas, é quase como um voltar ao seu meio natural, que eles desenvolveram neste meio aquático na barriga das mães. E é fantástico como eles rapidamente se habituam. Estas aulinhas está sempre presente um pai, tem um monitor, uma professora, e os pais estão sempre presentes, um deles pelo menos, e em que a criança começa a desenvolver a sua mobilidade e a sua funcionalidade, de modo a que chega aos 3, 4 anos e praticamente saibam nadar. Ou se não sabem nadar, já conseguem pelo menos funcionalmente, sozinhos numa piscina, desenvolver ali um conjunto de braçadas em que se cheguem, se virem um pouco mais aflitos, em que se cheguem rapidamente a uma das beiras da piscina, não é? Mas é isto, ou seja, procurar então desde cedo que os miúdos frequentem aulas de preparação e de aprendizagem para aprenderem o mais cedo possível a nadar. É mesmo essa ligação ao meio aquático tem que ser... Tem que ser. E realmente o Algarve, como nós falámos agora, e Tavira, já que estamos aqui em Tavira, tem os clubes de natação têm estas aulinhas, e normalmente, para aquilo que eu sei, é uma vez por semana.
E penso que se não mudou ao sábado de manhã, o que facilita muitas vezes as dinâmicas da Sim. família e dos pais para se conseguirem articular. E eu penso que isto é decisivo, quer para a piscina, neste caso estamos a falar para a piscina, mas mesmo para a praia também. Sim, é isso, Claramente, exatamente, claramente. claro que sim. Depois também um segundo ponto que me parece importante e fundamental é a vedação das piscinas. A proteção A que as proteção. mesmas devem ter, não é? Ora, Sim. bem, importantíssimo que elas sejam vedadas e que tenham naturalmente uma porta de acesso, mas que tenha uma fechadura com um trinco elevado, no sentido que as crianças não Tenham alcancem. acesso, não é? Tenham acesso e Exatamente. facilidade de abrir. Exatamente. Ou seja, de modo a que essa porta só seja possível abrir por um adulto. Isso é muito importante porque lá está. Basta às vezes um momento de descanso, de descuido, e a criança onde é que está, onde é que não está. Mas se houver esta proteção externa da piscina, com uma porta fechada em que eles não conseguem de facto alcançar o trinco, é uma segurança extra e que salva vidas. Exato. Terceiro aspecto que é muito importante: as crianças, neste caso se não souberem nadar, podem e devem usar as braçadeiras, os flutuadores, ou seja, quando estão na água dentro da piscina. Sim. Que é um meio, de facto, que lhes permite a eles, em segurança, também explorarem e mexerem braços e pernas e usufruírem das vantagens da água e da piscina. Quem não gosta. Exatamente, quem não gosta. E depois, muitos momentos sempre de grande alegria, e de grande festa. Quem não... Nós não nos recordamos dessas idades. Pois, é verdade. Mas nas idades um pouco mais avançadas ainda é assim. É uma sim, todos nós, praia, e quando está calor, todos nós gostamos de água. É fantástico. Depois, o último ponto, que eu penso que porventura será o mais decisivo e se calhar o mais importante de todos eles, é que as crianças dentro da água na piscina devem ter a supervisão e a vigilância de um adulto, sempre. Ou seja, devem ter um par de olhos constantemente... No mínimo, um par de olhos. No mínimo. Sempre focado nas crianças, no que elas estão a fazer. E quando nós dizemos focado nas crianças, é focado nas crianças. Sim, não é no telemóvel. Não é no telemóvel, não é olhar para a televisão que tem no barzinho da piscina. Sim. E não é no telemóvel, que hoje em dia... Pronto, sim, as pessoas acabam por se distrair. Que se distraem. E lá está. E como falámos há pouco, a morte por afogamento nas crianças é rápida e é silenciosa. Em questão de segundos. Em questão de segundos. E como é silenciosa, naturalmente, se o pai ou a mãe, o adulto, se distrai um bocadinho, por exemplo, o telemóvel, ou às vezes com uma conversa mais interessante com alguém, em que se retiram os olhos da água. Quer dizer, às vezes é suficiente para, de facto, estes acidentes acontecerem. Por isso, eu focava até muito o aspecto dos telemóveis, que é algo que nos prende muito. Uma distração, gostou, pegou o olho e esquece o ambiente em redor. Exatamente, e quando se apercebe... Nas praias, relativamente ao ano passado, dezenas e dezenas de crianças nessas nossas praias aqui, mesmo de Tavira e em redor, nas praias grandes, por exemplo, falamos de Manta Rota, dezenas e dezenas de crianças perdidas nos areais, porque quem estava com elas estava com os olhos no telemóvel. Exatamente, pronto, infelizmente é um... E depois a resposta é, ainda agora estava aqui. Pois estava. Exatamente, ainda agora estava aqui. Eu tenho um caso também, enfim, um testemunho próprio que se passou comigo e com a minha mulher, não tenho receio de o dizer aqui, que passámos com uma situação também parecida, mas sem telemóvel na altura, não é? Pois. Nós íamos para o aquapark, entrámos, aqueles instantes de, lá está, como falamos, de entrada, pôr as bagagens, de nos acomodarmos ali, enfim, num espacito que havia, e quando olhamos para o lado, já a criança tinha... Cadê o miúdo? Exatamente. E pronto, é de facto um desespero, porque nós olhamos ao lado, à volta é só piscinas água, e pessoas e nós ali aflitíssimos. Vá lá que a criança, pronto, já era crescidota e andava, naturalmente, mas que tinha a percepção que nós, quando ele avançava, nós íamos atrás. Claro, pois ele deve ter percebido, são confiantes. Deve ter percebido que nós não íamos e voltou para trás e pronto, nós rapidamente o encontramos. Não houve necessidade de alertas, mas quer dizer, mas são umas frações de segundo. É tanto terror, o medo que sentimos. É terrível, é um momento de terror indescritível
E nós não queremos que Não as queremos. pessoas passem por isto. E daí, Os momentos devem ser de lazer, de prazer, de convívio, não é? Não exatamente, é estar com a família, Sim. usufruir da companhia dos pequenos, porque eles são pequenos, mas amanhã já são grandes, Claro e que sim. nós não devemos deixar passar estes tempos. Ai, nós quando os apanhamos depois num susto disto, dá vontade de os espremermos contra nós, não é? Claramente. É uma claramente. sensação, enfim. Pronto, é de arrepiar. Pronto, de arrepiar. É. E toca na madeira. Sim. Situações dessas, por exemplo, das piscinas, isso é uma coisa que no seio de uma família, se acontecer, infelizmente tem acontecido e não queremos. Portanto, o nosso alerta é mesmo nesse sentido, para alertar para não acontecerem. É uma coisa que estraga a vida, perder uma criança numa situação dessas, é uma família completamente destroçada para o resto da vida. Eu acho que sim. Eu, felizmente, pronto, eu penso que só quem passa por elas é que de facto consegue sentir todo o sofrimento que está inerente a uma situação delas. Quem está de fora... A pessoa, por mais, acaba por se culpar. Provavelmente sim. E sim, a primeira impulso é culpar o outro e depois culpar-se a si próprio. Sim, provavelmente. E depois, lá está, é os pais, o sofrimento é o irmão, é a irmã, eventualmente, é os tios, É os a família avós. inteira. Quer dizer, é uma dor que eu calculo que seja muito difícil de ultrapassar, embora depois naturalmente a vida continua Sim. e terá que se arranjar ferramentas para que Claro. se continue a viver. Mas lá está, nós não queremos que os nossos Não, ouvintes... Mas isto o Nuno avisou no passem. início que era chocante e nós estamos É aqui. duro, porque, Não queremos que aconteça. porque nós, quando nos pomos um pouco no lugar do outro, a quem possa acontecer, a gente tem tendência a fugir rapidamente dessa Sim. posição, porque não queremos, não imaginamos, não queremos nem estar naquela posição, não queremos. queremos. E então lá está, este é mais um programa, um alerta de prevenção para este tipo de acidentes e que nós possamos minimizar o número de mortes, ou às vezes, se não é morte, são lesões graves. Sim, claro. Porque às vezes a criança pode salvar, mas entrou em anóxia, ou seja, não chegou o cérebro oxigênio ao cérebro Durante X tempo, e pode marcas ficar para a vida. para o resto, exatamente. E nós não queremos isso, nós queremos que, de facto, como a Ana disse bem, que as férias sejam um momento de lazer, de cordialidade, convivialidade e de bem-estar entre todos e entre gerações. Entre todos, é verdade. Que fiquem as boas memórias para a vida, não factos negativos em relação a determinadas férias. Não queremos de todo que aconteça. Portanto, todos a passar informação a todos os amigos, familiares, cuidado com os miúdos. Olha, e com os graúdos, às vezes também há coisas, mas pronto, mas esta feita Também, é com os miúdos. Vamos esta pensar vez é nisso, com os prevenir piscinas, quem tem piscinas, faça essa proteção para que... E essa vigilância, E a vigilância constante. E eficaz sobre... Em relação aos pequenininhos, olha, nessa confusão toda, eu vou dizer algo que vai chocar. Quanto mais não seja, já existem aí umas coisinhas dessas, quanto mais não seja para os segurar. Há já umas denominadas, para os animais são as trelas, para segurar os miúdos. É assim, choca menos, pelo menos saber que está ali, porque os miúdos são o poder que eles têm de explorar e de não sei o que, de se afastarem, mas queremos em segurança. Às vezes ali segurá-los um bocadinho, depois quando houver tempo e calma que toda a gente esteja a controlar, que eles possam usufruir do espaço. Eu acho que sim. É isso que queremos. Importantíssimo esta chamada atenção de modo a diminuir os acidentes e os afogamentos. É isso mesmo. Nuno, obrigada. Nada, é o gosto. Até breve. Até breve. Vamos ter outras ideias para em breve voltarmos. Porque com não certeza. podemos estar tanto tempo sem, Não, de tudo. Não, sem a de todo, companhia dos não, nossos ouvintes. de e sem, todo. sem É muito também importante podermos entrarmos na divulgar casa de sobre cada um, sem dúvida. Eu penso que sim. Até breve, Até obrigado. breve então. Obrigado. Cumprimentos aos nossos ouvintes. Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira.